Hora do café. Hora do café com emoções. Por quê? Porque tudo na vida envolve emoções. Eu tenho falado que a ansiedade é a pandemia da atualidade. É impossível nos dias de hoje, na era da internet, das redes sociais, das mídias sociais, alguém não sentir ansiedade. Aliás, a ansiedade ela é normal. Inclusive, segundo os melhores estudos, a ansiedade é um mecanismo normal do corpo. Porém, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Há controvérsias porque a ansiedade ela não deveria travar as pessoas. E muito menos se transformar em um transtorno como nós temos hoje em dia. Diversos transtornos relacionados à ansiedade. Então, por mais que é um mecanismo explicado pela ciência, necessário para a experiência, para o dia a dia, para lidar com problemas e desafios, a gente vai ver que ela se tornou crônica nos dias de hoje. Então, manda aí então essa live para umas 5 pessoas, esse link no aviãozinho ou na setinha que está embaixo em compartilhar. Manda aí para 5 pessoas. E se você está no YouTube e não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder também as outras lives. Tá legal? E a pergunta que a gente faz é o seguinte, que eu te faço é: como controlar a ansiedade? Você acha que é possível controlar a ansiedade? Já que nós falamos aqui que é impossível não sentir ansiedade, né? É impossível ser livre 100% da ansiedade. É impossível. 100% é impossível. Só que também você não deve ser refém da ansiedade. Então a pergunta é: como controlar a ansiedade no dia a dia? Nas tarefas do dia a dia. No trabalho, em casa, nos estudos, na vida financeira, nos relacionamentos. Se as pessoas soubessem o tanto que a ansiedade paralisa, não é? E ela trava e bloqueia, as pessoas dariam mais atenção a esse assunto, a esse tema, porque ela está envolvida em praticamente 99% das situações do dia a dia. É quase impossível ela não atrapalhar em algum momento da vida. Eu tenho dito que a ansiedade ela é a pandemia mundial. Só de transtornos diagnosticados são cerca de 300 milhões, até o último número que eu vi. Mas se a gente fizer uma estimativa de 8 bilhões de pessoas no mundo, provavelmente 2 bilhões são afetadas diariamente por ansiedade. Principalmente se a gente levar em consideração as grandes metrópoles, sociedades, né? Onde tem muita tecnologia, mídias sociais, como eu falei. É quase impossível que as pessoas não experimentem a ansiedade de forma prejudicial. É quase impossível, porque a própria cultura empurra para isso. O próprio dia a dia empurra para isso. A própria rotina, o consumo, o consumismo, a necessidade de ter, e não só ter, né, para gastar, para esbanjar, para suprir mesmo o básico. Muitas vezes para ter o básico já está difícil. Muitas famílias para ter o básico já tem que se sacrificar muito. Então é comum nesses contextos haver a ansiedade. E crônica, não a ansiedade normal do dia a dia, se sentir ansioso por uma coisa comum, não isso, mas a crônica mesmo. Então, a pergunta é: como controlar a ansiedade no dia a dia? Como? Então, a ideia hoje é entender, você precisa entender o seguinte: a ansiedade não diminui, no sentido de zerar 100%, como eu falei. E o problema é que quanto mais a gente tenta parar ela, pior é. Já viu? No dia a dia que você tenta lidar com ela, às vezes à noite, para dormir, a mente está ali acelerada, não é? Quanto mais você tenta, mais difícil é. Ela parece que aumenta, mas ela se alimenta da negação da ansiedade. E aí, o erro invisível que faz sua mente entrar no modo de alerta todos os dias, é você pensar que você consegue controlar ela nos momentos de tensão. Então, apareceu um momento de tensão. Imagina uma situação que, por exemplo, que é muito comum, pagar lá o boleto, a conta, a fatura. Quando você vê na sua conta que você não tem como pagar, você não tem o dinheiro suficiente para pagar essa conta, como é que você fica? Nessa hora, ela começa a vir, a ansiedade começa a vir. Nessa hora, a mente começa a ficar acelerada, as preocupações já começam a vir. Se você vai dar conta de pagar ou não, não é isso? Aí chega na hora de dormir, começa a cabeça a martelar. Como que eu vou pagar? Eu não tenho esse dinheiro, não tenho isso, não vou dar conta. E aí, se você então, que está assistindo aqui, vive cansado, acelerado e sempre com preocupação, fica aqui nessa live então que você vai entender como lidar com isso. Tá legal? Eu queria perguntar para você aqui, independente da sua idade, da sua rotina, da sua vida, do seu dia a dia, você já experimentou ansiedade em algum momento da sua vida? Comenta aí se você já experimentou, seja aqui ao vivo, seja se você estiver assistindo gravado. Comenta aqui, em qual momento você sente mais ansiedade? Comenta aqui embaixo.
Comenta aí qual que é o momento que você sente mais ansiedade. Como que a ansiedade se manifesta? Ela manifesta principalmente com pensamentos acelerados. Você começa a pensar demais, a trazer o futuro para cá, né? A própria definição de ansiedade é essa, é uma preocupação, você se preocupa, ou seja, você se ocupa antecipadamente com uma coisa que não aconteceu ainda. E, geralmente, essa preocupação está ligada a medo, ou seja, toda vez que você sente ansiedade, no meio, ou seja, na raiz da motivação da ansiedade, existe um medo de alguma coisa. Ou seja, você tem medo que algo aconteça. Por isso que ela é prejudicial. Aí volta ao tema. Ou seja, por que é café com emoções? Porque tudo é emoção. Todos os problemas que nós temos hoje em dia relacionado à mente, cansaço, fadiga, estresse, ansiedade, depressão, burnout, esgotamento emocional, todos estão conectados à ansiedade. Ou seja, existe uma ansiedade associada. Quando a gente vai ver, já foi catalogado 500, a volta de 500 emoções, mais ou menos. Emoções assim, por exemplo, tem as básicas e tem as emoções que surgem de derivada dessas emoções básicas. Aí vem vergonha, tristeza, raiva, medo, alegria. Ou seja, tem as boas e tem as ruins. Mas veja, olha para você ver, a ansiedade, a emoção que gerencia ou que faz acontecer a ansiedade é o medo. Então, quando você sente ansiedade, é porque você tem medo que alguma coisa vai acontecer no futuro. E a primeira pergunta que fica é: o que está causando esse medo? Qual que é a causa desse medo? E aí a ansiedade, ela se instala no agora, no momento que você está vivendo agora, ocupando antecipadamente a sua mente e o seu corpo, porque ele vai sofrer. O seu corpo vai sentir. Sente como? Sente a manifestação física daquela preocupação. O medo, ele vai trazer três coisas, três possibilidades. Ele vai te preparar para a luta, ou seja, quando você sente medo, você vai tentar combater alguma coisa, aquele medo, você vai tentar fugir ou paralisar. E isso está no centro da ansiedade. Um dos maiores problemas da ansiedade nos dias de hoje é paralisar. Ou seja, é quando você pensou em tanta coisa para fazer, tanta coisa, e você se preocupou tanto e trouxe tudo pro agora, embolou tudo. Imagina que a sua mente é ali uma panela que você foi trazendo um monte de coisa para fazer. Contas para pagar, menino, não sei o que, foi trazendo tudo e colocando nessa panela. Só que você não consegue fazer isso tudo. Aí, a emoção do medo que travou você, que é o núcleo da ansiedade, a emoção do medo trouxe um sintoma dela qualquer, paralisou. Aí você não faz nada. Aí a procrastinação. A base da procrastinação, e muita gente não entende isso. A maioria das pessoas que procrastinam, que adiam coisas, que não fazem, que enrolam, deixa para amanhã, deixa para depois, não entendem que a fonte do problema é a ansiedade. Gente, vocês não têm noção o quanto a ansiedade destrói, bloqueia. E o problema é que nos nossos dias atuais é quase impossível não sentir ansiedade. Principalmente para quem vive em cidade grande, como eu falei, que tem internet, tem mídias sociais, tem muito conteúdo, tem acesso a muita coisa. O que potencializa a ansiedade? Muita informação. Se a sua vida é uma vida mais simples, é uma vida mais comum, com menos coisa para lidar, com menos coisa para fazer, você sente menos ansiedade. Você tem menos coisa para colocar nessa panela da ansiedade. É como se fosse uma panela esquentando ali. Então, inclusive, qualquer coisa que eu mais indico para quem tá com muita ansiedade, com muita coisa, preocupação. Cara, corta um monte de coisa. Corta. Tira coisas da sua vida, pessoas, tira serviço, tira coisa. Elimina o máximo possível. Compromisso. Inclusive, tem até uma aula no treinamento que eu gravei que é dizer não. Isso aí é libertador. Porque, como eu falei, quanto mais coisas, a mente é como se fosse um quarto cheio de coisas. E quanto mais coisas você tem ali, pior fica. E aí, muita coisa para resolver, o medo vem, a ansiedade vem, paralisia, não faz nada. Então é muito importante identificar quantas coisas você está resolvendo, quantas coisas você tem para resolver e que você realmente não vai dar conta. Aliás, é assim, ó, a primeira coisa é assim, digamos que você tem 10 coisas para resolver. Se são todas importantes, se não são todas importantes, não, só 6 então corta 4 e fica 6, pronto, ficou 6. Todas são importantes agora. Você não vai conseguir fazer tudo. E aí, o que você faz?
lista. Qual que é a mais importante? Vai essa primeira, esquece as outras 6, esquece as outras 5, né? Faz a primeira. Acabou? Faz a segunda. O melhor remédio para o ansioso é fazer uma lista, esquecer o que tem que fazer das 5 das outras coisas e fazer só aquilo ali. Ou seja, viver o agora. A cura para a ansiedade é viver o agora. E porque viver o agora é fazer só uma coisa. Fazer o que tem que ser feito só. Né? E aí você já eliminou o resto todo. Olha aí como é que a mente saiu do futuro. Olha como é que a mente saiu do pré-se ocupar com alguma outra coisa. Só que assim, a gente quer abraçar tudo. Esse é o problema. Você quer abraçar tudo. Enquanto você abraçar tudo, você vai ficar ansioso, ansiosa. A pergunta é, são escolhas. E a questão é assim, a ansiedade é normal num dia para o outro, uma questão do dia a dia, ok. Aí acumula-se para uma semana, para um mês, para ano. Daqui a pouco vem problemas graves. Aliás, a última estimativa, olha como é que isso aqui é grave, a última estimativa mostra que 70%, no mínimo, tá? Dos problemas que chegam em pronto atendimentos, no mínimo 70%, poderia ser evitado, porque são problemas, não são problemas do corpo assim, não são, por exemplo, sei lá, caiu, machucou, uma coisa de verdade, são coisas criadas pela mente. Ou seja, aí entra, por exemplo, imagina, coisa ligada ao estômago, por exemplo, problemas gastrointestinais para quem é ansioso, são vários problemas só de gastrointestinal para quem tem, como é que fala? Não é cirrose, não. Quando a pessoa é muito ansiosa, cria ácido no estômago, né? Só nisso aí tem vários problemas gastrointestinais, o intestino não funciona, a pessoa não consegue evacuar, intestino preso. Tudo isso é emocional. E 99% ligado à ansiedade. A ansiedade, ela está ligada, por exemplo, ela é a base para a depressão. A maioria das pessoas que tem depressão já teve ansiedade, não é? Ou seja, a ansiedade está conectada a vários problemas. Por quê? Porque ela destrói o sistema imunológico, ela destrói a capacidade cognitiva, ou seja, quando você está ansioso ou ansiosa, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não consegue se concentrar, você não consegue... olha como é que prejudica tudo, você não consegue conversar com alguém. Imagina dentro de um relacionamento, por exemplo, uma conversa complicada, séria, difícil que você tem que fazer ali. Quantas conversas, quantos diálogos, não é, foram prejudicados por a pessoa estar no estado de ansiedade e não conseguir refletir no que ela está falando. Aí a mente acelera, não tem concentração, dispersa demais. A pessoa não se lembra, a memória não fica boa, porque se você está num estado de ansiedade, tudo que você faz é como se fosse em branco. Você não consegue lembrar de nada. Para você adquirir memórias, você tem que estar no estado de paz, de tranquilidade. Estudando, no dia a dia, no trabalho, ou qualquer situação da vida. Quando você está nesse estado de ansiedade, em que o seu corpo está sempre em alerta, você não está aprendendo, você não está crescendo, seu corpo não está sarando. Por quê? Um dos problemas da ansiedade, sabe qual que é? É o sistema imunológico que está ativo, não é? São dois sistemas que o corpo funciona. Ou você está descansando ou você está se recuperando, lutando contra alguma coisa. E quando você está ansioso, você traz para o agora um estado de alerta. E esse estado de alerta, ele mantém o seu corpo sempre esperando um problema. Esse que é a questão. E no seu corpo sempre esperando um problema, ele tem uma enxurrada de cortisol, de adrenalina, e isso destrói o seu sistema adrenal. Aí, por exemplo, tireoide desregula, apetite, né? A pessoa come e nem sente. Você come, mastiga e nem sente, porque você quer lidar com aquele inimigo irreal, que não existe. Então, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que o quanto a ansiedade está ligada a muitos, muitos problemas. Por isso que eu decidi falar sobre isso, escrevi um livro sobre isso, eu fiz um treinamento sobre isso. Se você tiver interesse, você manda aqui um direct pelo Instagram, ou se tiver aqui um link do grupo aqui do treinamento, você pode acessar também, que fala sobre tudo sobre ansiedade, né? A gente fala completo lá, aborda mais profundamente lá o assunto, e porque eu sei que é muito problemático. Eu já chamei de pandemia. Para mim, nas minhas análises, tudo que eu estudo, e olha que eu estudo muito, eu sou apaixonado por estudar, a ansiedade é o pior mal que existe hoje em dia. É o pior mal que existe. E o problema é que assim, o consumismo, a era digital, as relações do jeito que estão, potencializa muito a ansiedade. Então,
Seu corpo fica sempre alerta, pensamento acelerado, dificuldade para relaxar, sabe? Você fica ali sempre, não consegue relaxar, não consegue descansar. Seu corpo está sempre em alerta, sempre tenso, os ombros tensos, o corpo todo tenso. Então, eu mais pro final quero mostrar aqui uma técnica simples para você lidar com a ansiedade, tá bom? Tem muitas e muitas, mas eu quero trazer uma aqui mais simples, você possa colocar aí no seu dia a dia de maneira fácil e assim você consegue lidar aí. Ansiedade, olha só, muita gente pensa que ansiedade é falta de fé. Para quem acredita em Deus como eu, cristão, né? Sim, a ansiedade está ligado à falta de confiança, mas não é fraqueza ou frescura. Porque, por exemplo, quando você se preocupa com alguma coisa, humanamente isso é normal. Na neurociência, quando medem o cérebro de uma pessoa que está com ansiedade, você consegue perceber claramente que o cérebro ele aciona a amígdala, né, cerebral, que é para um mecanismo para se antecipar a um problema. Então, fisicamente é normal você se preocupar. Fisicamente é normal sentir ansiedade. Só que a ansiedade, a única forma de controlar ela é você entrar no domínio da mente. Porque o cérebro está aqui embaixo. Como eu falei, se você pegar e medir o cérebro na hora lá da ansiedade, você vai ver a parte do cérebro agindo. Só que acima disso tem a mente, que é aquilo que controla você, é a consciência. Então, o problema todo não é sentir ansiedade, é viver nela. Ansiedade você vai sentir uma coisa de amanhã, como é que eu vou fazer mês que vem? Meu marido, meu namorado, minha esposa, meu filho, nossa, no trabalho, é isso. Ok, você passa por ela. Talvez durante o dia você passou por ela, né, sentiu ali, ok. Agora, viver dentro dela que é o problema. Porque quanto mais você se mantém no estado ansioso, mais o seu corpo sente aquilo e ele vai ser prejudicado por isso. Começa uma cascata de problemas, até chegar no mais grave, que é o transtorno de ansiedade pós-traumático, fobias, transtorno de pânico, que é como se fosse o máximo do máximo da ansiedade. Tá tudo ligado à ansiedade, né? Então, a pergunta que a gente faz assim, como você sabe que você está muito ansioso ou muito ansiosa? Se você já acorda com a mente cansada, por exemplo. Você quer ver se é crônico? Você acorda com a mente cansada? Você vive o tempo todo antecipando problemas? É o que eu falei, gente. Infelizmente, no dia de hoje, muita gente vive assim. Talvez eu viva assim também. Tem muitos problemas. O que me ajuda é você ter o conhecimento de técnicas, por exemplo, no dia a dia, respiração, muitas outras coisas que a gente coloca em prática e ajuda. Você traz sua mente para agora. Só que o problema é que a maioria das pessoas não faz isso. Aí a pessoa vive afundada. Lembra da panela? É a panela da ansiedade. Então traz um problema daqui, a preocupação com o filho dali, a dívida, se vai arranjar trabalho. Ou seja, vai colocando tudo. E vai fervendo ali. E a mente da pessoa chega uma hora que dá burnout. Então, não é que a gente vai ser livre 100%. Porque na rotina atual é impossível. Mas você tem que primeiro reconhecer. Então, você vive antecipando problemas toda hora? Está sempre antecipando problemas? Você tem dificuldade de se desligar? Que isso é problema? Aí já é demais. Se você não consegue fazer assim, olha, nossa, eu tô preocupado, eu vou desligar agora um pouquinho, sabe? E às vezes, como eu até falo no treinamento lá, tem uma aula que eu falo que as pequenas pausas, o poder das pequenas pausas, muita gente subestima o poder das pequenas pausas. Gente, às vezes 5 minutos. Eu mesmo trabalho e faço muito isso. Às vezes você tá ali, aquela rotina, aquela coisa assim, você pega e para, vai para um lugar, vai para a banheira, para um lugar e para 5 minutinhos. Respira. Respira ali 5, 10 vezes, relaxa. Traz sua mente pro agora. Aquilo dá um pequeno reset no seu dia. Então, se você tem dificuldade de se desligar sua mente, trazer a sua... Por quê? Sabe o que é o problema? Se a gente pudesse resumir tudo, é viver o agora. Isso parece meio papo de budista, né? De filosofia oriental, de filosofia chinesa, viver o agora e tal. Você quer ver uma coisa? Até para quem é cristão, o próprio Deus, quando ele foi se definir, quando ele disse eu sou o que sou, ele se definiu de uma forma em que é como se não houvesse um tempo. É como se eu sou o que sou, no hebraico, é como se fosse sempre o agora. É como se fosse um tempo que não existe o futuro nem o passado, é sempre um instante. Ou seja,
Isso ensina muito. Isso conecta com as filosofias budistas, com a neurociência, com a psicanálise, com a psicologia, que o problema do ansioso é viver lá com a mente fora. E aí tem uma desconexão entre a mente e o corpo. Qual que é o problema da ansiedade? É quando a sua mente se desconectou do seu corpo. Existe uma cisão, uma fratura entre a sua mente e o seu corpo. E o que é a cura, vamos dizer assim? Mas pelo menos naquele momento, né? Porque isso é toda hora, né? O tempo todo. Qual que é a cura ali? É você, quando você traz a sua mente pro agora, este momento aqui, dia 1º de janeiro de 2026. Neste momento aqui agora, estou fazendo essa live aqui. Só isso. Muito provavelmente, tem muitos pensamentos passando na sua cabeça agora. E são esses pensamentos que estão roubando a sua paz. Porque você tem dificuldade de se desligar. Tem sempre uma buzina. E eu sempre falo uma coisa, eu gosto de falar uma coisa. Se você não tem tempo para parar e cuidar de você, da sua saúde, você vai ter que ter tempo para parar, para cuidar da sua doença. E aí tem a ver com isso, ó. Dificuldade de desligar. Liga. É que às vezes parece que desligar é não se importar, não é? É como se falasse, não, eu não tô me importando com o problema, se eu me desligar das minhas coisas que eu tenho para fazer, as coisas vão ficar pior ainda, vai ficar tudo pior. Não. As coisas vão continuar como estão. O mundo vai continuar como está. As dívidas vão continuar como estão. Mas você vai se prejudicar. Se você não parar, respirar, olhar pro agora, viver pro agora, olhar as pequenas coisas da vida, os pequenos prazeres, ó. Agradecer se você consegue sentir o sabor de uma bebida. Agradecer pela roupa, agradecer pelas dívidas. Não interessa. A maneira que você vai curar, não curar, mas lidar com a ansiedade é parar e olhar para o agora. Então, o problema da ansiedade é quando ela é contínua, o tempo todo. Quanto mais futuro, quanto mais coisa do futuro você traz para agora, pior é. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. É o primeiro dia do ano. Você não precisa saber o que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses. A gente não sabe. Ninguém tem a resposta. Só Deus tem a resposta para isso. A única coisa que você precisa fazer agora é se preocupar com agora. Olhar para dentro de você. Olhar para o que você já tem. Tem uma historinha tão interessante sobre gratidão, porque a gratidão ela cura tudo, né? Tem até uma aula também, um treinamento que eu falo sobre isso, o poder da gratidão. Vou dar uma pincelada aqui. Por quê? Porque o ansioso, no fundo, ele é um ingrato, né? Se você refletir bem. O ansioso, no fundo, ele é um ingrato. Porque a gratidão é assim. A gratidão é olhar para o que você já tem. É isso? Você olha para o que você já tem. Olha, eu tenho esse copo aqui. Eu só tenho esse copo. Tá bom, eu tenho isso. Então, eu não me preocupo com o que eu não tenho ainda. O motivo que está causando ansiedade é pelo que eu não tenho ainda. Ou não resolvi, ou não fiz. Seja o que for. Existe uma fonte da ansiedade. Quando você tem gratidão, a gratidão é muito agora. A gratidão é muito sobre o agora. Sobre o que você já tem. E aí quando você é grata, cancela. Porque, peraí, se você está preocupado com o que você não tem e vai chegar ainda e você está ansioso ou ansiosa, você quer mais uma coisa. Você quer essa coisa que você não tem ainda, que não chegou ainda, não é? E que nunca para. Porque hoje é uma dívida, é um problema. Amanhã vai ser outro. Nunca vai parar. Então quando você pega e fala assim, obrigado pelo que eu já tenho, obrigado pela solução de hoje. Hoje teve uma solução. Eu tenho uma caneca, eu tenho a minha casa, eu tenho os móveis, tenho a família, eu tenho a vida. E a gratidão, ela pega e ancora a sua consciência pro agora. Aí você fala assim, afinal, com o que eu tenho agora, tá bom. Aí entra o que Jesus fala, né? Basta a cada dia o seu mal. O que significa isso? Aqui, já basta o problema de hoje. Já basta o problema que você já venceu hoje. Deixa o problema de amanhã para você vencer amanhã. Então a ansiedade, ela é sobre a vida, ela é sobre a nossa capacidade, sobre aquilo que a gente acha que consegue ou não fazer. Enfim, quais os comportamentos? Qual que é o problema da ansiedade? Olha só, que eu falei, excesso de futuro, autocobrança constante. Se você se cobra muito, você é uma pessoa ansiosa. E se você é ansiosa, é porque você se cobra muito. Porque, por exemplo, voltando, por que se preocupar? Você se preocupa porque está se cobrando. Se você não se cobrasse, não fosse um prisioneiro, né? Um soldado aprisionador de si mesmo, e é você que faz isso, você não se cobrava. Pra que se cobrar? Quem tá te cobrando isso? É você, ué. É você que tá se preocupando. Então, cobrança constante, falta de limite emocional. Talvez você se preocupa com uma coisa que não é nem da sua conta se preocupar. A pergunta é assim, é da sua conta se preocupar com determinadas coisas? Com determinadas pessoas, às vezes familiares, você tá carregando gente nas costas. Emocionalmente, o fardo pesado.
Então, falta de limite emocional. Aí, isso aqui é um dos piores problemas da ansiedade. Sabe o que é? O corpo em modo de alerta contínuo. Esse é o problema que eu falei. Qual que é um dos grandes problemas de um estado de ansiedade? É o seu corpo estar sempre em alerta. E como que seu corpo está sempre em alerta? Ora, basta você ver no final do dia, somente para as mulheres, ver como estão seus ombros, duros, rígidos, seus músculos, tensão aqui atrás, pescoço, pernas. Por quê? Um modo de alerta o tempo inteiro. A ansiedade faz isso. E quais são os comportamentos que mantêm a ansiedade? Evitar situações. Lembra que eu falei que um dos piores problemas da ansiedade é a procrastinação? Por quê? Porque o medo, que é a fonte da ansiedade, um dos problemas dele é paralisar, né? E a pessoa não faz nada. O ansioso também tenta controlar tudo, não é isso? Quer controlar tudo, quer lidar com tudo, quer estar no controle de tudo. Vai gerar ansiedade. Foge do silêncio, precisa falar o tempo todo. Por quê? Porque o silêncio é perturbador. O que é falar para fugir aqui do silêncio como um estado de ansiedade? É trazer o futuro para agora. Porque a pessoa não tem a paciência de esperar o futuro acontecer em silêncio. Ela tem que falar até que o futuro chegue. Entendeu, não? Um dos maiores sintomas de ansiedade. É assim, quando a pessoa tá ansiosa, né? Até nos encontros lá dos filmes, né? A pessoa dispara a falar. Por quê? Porque ela tá ansiosa. Ela não consegue fazer o que eu falei, falado anteriormente. Fica no agora, assim, só observando. Não é isso? No encontro amoroso do filme, qual que era a solução lá pro cara, pra menina lá, né? É esperar, curtir, olhar no olho da pessoa ali, né? Da pessoa amada. Só relaxar. Então, como que acontece a ansiedade? Qual que é o ciclo? Pensamento, que vai pro corpo, que fica nesse loop. Pensa, o corpo sente, fica nesse loop. Então, quanto mais você tenta controlar a ansiedade, o corpo piora mais ainda. Vai virando um loop muito maior. Agora, pra gente fechar aqui, mas antes, se você está assistindo aqui pelo YouTube, ou seja, onde for, se inscreva aqui no canal do YouTube. Já acompanha aqui, já compartilha também, para você acompanhar também essas lives aqui diárias que a gente vai fazer aqui, falando sobre diversos temas, como eu falei. Tudo que acontece no nosso dia a dia, existe uma emoção associada no trabalho, no relacionamento amoroso, no casamento, né? Na criação dos filhos, no dinheiro, lidar com dinheiro, na política. Tudo envolve emoção. A gente acabou de sair agora do Natal, né? Não existe um evento mais emocional que o Natal, né? Amor e ódio, na verdade, vai dos presentes às brigas extremas, né? Inclusive o dado de mortes, o maior evento de infartos é no Natal. Ou seja, tudo é emoção. Em todos os momentos da nossa vida, sempre existem emoções associadas. E as emoções estão lá, ajudando, pintando de forma bela a vida, mas também travando, bloqueando, criando barreiras, bloqueios, paralisando, não é? Como a vergonha, por exemplo. Quantas vezes você já sentiu a emoção da vergonha? Você sentiu vergonha diante de uma situação em que você não devia sentir vergonha. A gente vai fazer lives só sobre isso. Muitas. Timidez, dificuldade de socializar. Geração, então, agora com muita dificuldade de socializar. Bloqueios com dinheiro, com muita coisa. Tudo é emoção. Por isso, a ideia do projeto aqui, dessas lives diárias aqui, é o café com emoções, ou seja, é hora do café. Então, você pode pegar seu café, seu chá. O importante é que a gente esteja aqui falando, trazendo dicas aqui para você, falando sobre assuntos aqui que vão te ajudar no seu dia a dia, para você crescer, melhorar o seu relacionamento. Eu fico tão triste quando vejo muitos relacionamentos assim, tão problemáticos, tão difíceis, tão duros. Então, tudo por quê? Porque a pessoa não consegue lidar com as emoções. Onde tinha que ser coragem, ela tem medo. Usa raiva no lugar onde deveria ser amor ou paz. Enfim, as emoções estão em tudo. Então, a ideia da gente trazer essa live aqui diária para isso. A minha contribuição gratuita aqui é disponibilizar o meu tempo aqui para poder contribuir, somar, trazer aulas aqui, trazer entendimentos que você possa aplicar na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, sua vida espiritual, no seu propósito, enfim, em todas as áreas da sua vida. Então eu vou ensinar aqui uma técnica para você lidar com ansiedade, principalmente agora, começando o ano de 2026, 1º de janeiro, é o primeiro dia de 2026. Eu já espero que esse ano seja um ano abençoado para você, seja um ano de muita paz, de amor,
que você haja muito. 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de conhecimento. Talvez você está aqui, você já estudou muita coisa, você já treinou, você adquiriu conhecimento em diversas áreas da sua vida, você já pesquisou muita coisa, mas você não agiu. 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de conhecimento. Inclusive, essa iniciativa aqui é eu me colocando em ação. Esse ano eu vou agir muito mais. Esse ano eu vou me expor muito mais. Eu decidi fazer isso aqui vendo muitas pessoas sofrendo. Pessoas em depressão, sofrendo com ansiedade, famílias destruídas, casamentos desgraçados, destruídos. E o meu coração corta. Essa aqui é uma contribuição que eu quero fazer. Claro que se você quiser aprofundar nos assuntos, eu tenho treinamentos que falam sobre ansiedade e depressão. Eu vou abrir uma comunidade para falar sobre isso, para cuidar mais de perto, para você que quer lidar com esses assuntos de maneira mais profunda, mas diariamente eu vou estar aqui, trazendo a minha contribuição, me doando aqui, parte do meu tempo. Nos dias mais corridos, 15 minutos, 20, 30, até 1 hora, né, que é o tempo máximo do Instagram. Pelo YouTube consigo ficar mais, mas pelo Instagram e eu acho que o TikTok é 1 hora. Então eu vou cravar em 1 hora, que assim a gente consegue manter sempre esse padrão. Tá bom? Então uma técnica para você lidar com a ansiedade. Primeiro passo é o reset dos 90 segundos. O que é isso? Você vai dar nome ao que você sente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes você sente coisas e não sabe o que está sentindo. Isso aqui vai exigir você parar um pouquinho, é o que eu falei. Naquela correria do dia a dia, você tem que parar, pode ser onde for. Para, vai no banheiro, vai em algum lugar, pode ser no trabalho, não tem desculpa, porque mesmo no trabalho, na correria, você tem uma pausa ali para ir no banheiro. Vai parar e vai nomear o que você sente. O que você sente quando você sente ansiedade? Você sente alguma dor, alguma angústia, um aperto no peito? Um ódio? Você paralisa? O que você sente? Você vai nomear, você vai dar nome. Se você conseguir anotar, melhor ainda. Mas se não, pelo menos para e reflete. Traz a sua mente para o agora e reflete. Nomeia, dê nome ao que você sente. Pronto, primeira coisa. Ou seja, isso ajuda você a entrar num estado de consciência do agora. Olha só, se você não trazer a sua mente para o agora, você nunca vai conseguir resolver isso. Sabe por quê? Muita gente hoje, talvez você vive assim, vive no modo zumbi. As pessoas estão assim, ó. E claro, grande parte é isso aqui, é o telefone. E eu não tô aqui para demonizar isso aqui não, tá, gente? A gente tá aqui se comunicando através disso aqui, da internet. Não é isso, não. Mas esse ponto aqui é você falar assim, peraí, deixa eu sintonizar no agora aqui. Pera, o que tá acontecendo? O que eu fiz hoje? Deixa eu sair do modo automático. Sempre tem que fazer isso, senão você não consegue se livrar da ansiedade. Então, mente no agora. O que eu tô sentindo? Nomear. Segunda coisa é fazer a regulação física do seu corpo. Então, uma coisa é a mente, se trazer para agora. Outra coisa é o seu corpo sintonizar com isso, que é a respiração, não é? Ou seja, não tem nada mais simples, fisiológica, porque você precisa avisar o seu corpo que tá bem. Como que você avisa o seu corpo que tá tudo bem? Respirando. Então você respira fundo, pelo menos 5 vezes, de 5 a 10 vezes. 2 vezes. Segura, depois solta. 5 a 10 vezes. Ou seja, você já trouxe sua mente para agora, você está respirando para harmonizar o seu corpo e a sua mente, e você vai fazer uma pergunta para você. O que eu posso fazer agora? Qual que é a prioridade que eu tenho para fazer agora? Qual que é a minha prioridade para se fazer agora? Ou seja, você apagou, tirou aquela monte de coisa lá que estava na sua cabeça, nomeou o que estava sentindo, ancorou o seu corpo no presente com a respiração, e você fala assim, o que é de prioridade agora? Por quê? Porque você vai escolher fazer isso e vai, claro, tentar esquecer o resto e focar 100% só nessa atividade que você tem que fazer agora. Olha, faz isso. Eu garanto que vai ajudar demais. É uma coisa simples, porque é simples mesmo. Enquanto você achar que se livrar da ansiedade é muito sofisticado, é remédio, não que não possa usar, e aí tem que ser acompanhado por médico, a coisa toda, mas quanto mais você acha que é complicado, que é difícil demais, mais difícil é, mas não é simples. Uma pessoa que vive no agora, ela não vive ansiosa, tá legal? Então, é isso. Essa é a nossa live de hoje, falando aí sobre esse tema, como lidar com ansiedade no dia a dia.